todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, mais uma vez, motivo de muita alegria estarmos aqui aprendendo com a palavra do Senhor. Mais uma revista para nós. Essa revista Betel é a número 125. O nosso tema dessa revista agora é a Igreja e o Espírito Santo. A Igreja e o Espírito Santo. Um tema muito abençoado. Nossa lição de número 2. E o tema da nossa lição de hoje, que é a lição de número 2, é a promessa da vinda do Espírito Santo. Graças a Deus. Então, nosso tema hoje que nós vamos discorrer é a promessa da vinda do Espírito Santo. A introdução de nós, antes de falar da introdução, deixa eu colocar as divisões aqui. Nossa lição, a promessa da vinda do Espírito Santo, ela é dividida em 3 tópicos e mais a introdução. O primeiro tópico, o tema é a promessa da vinda do Espírito Santo, repetindo o tema. O segundo tópico, a promessa se cumpre, então não só fica prometido, mas se cumpre a promessa da vinda. E o terceiro tópico é o Espírito Santo prometido por Deus. Então, com a graça de Deus e com a unção do Espírito Santo, pretendemos percorrer nesses 20 minutos esse caminho, falando sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, a promessa se cumpre e o Espírito Santo que foi prometido por Deus, esse revestimento. A introdução diz assim, da nossa lição, página 7 da nossa lição, é a segunda lição. A introdução diz assim: a promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje, devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Então, a nossa introdução refere-se à promessa do batismo com o Espírito Santo. E que essa promessa, ela se cumpriu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e que essas promessas, ela se cumpre também em nossa vida. Esse é o caminho que nós devemos percorrer nesta manhã de domingo, dia 9 de outubro de 2022. Houve uma promessa do batismo com o Espírito Santo. O próprio João Batista, que vinha na frente de Cristo, pregando o reino e abrindo o caminho para Cristo, pois o próprio profeta Isaías já havia profetizado, Isaías 40, versículo 3, já dizia lá, 700 anos antes de Cristo, antes do Espírito Santo vir, já dizia lá: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Estava se referindo a João Batista. E João Batista veio do deserto, ele andava pelo deserto, e Deus o chamou, já do ventre da sua mãe, e ele veio preparando o caminho de Cristo, e falando da promessa de Cristo, a ponto de que quando ele se encontrou com Cristo, quando ele estava batizando, e ele viu Jesus vindo para ser batizado por ele, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele era aquele que vinha preparando o caminho na frente, batizando as pessoas, anunciando o reino,
Ele dizia: o reino de Deus está cumprido, o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, e vinha pregando esse Evangelho e abrindo o caminho para Cristo, falando da promessa desse batismo. Então, a promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admiravelmente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vemos lá no segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que o povo estava ali reunido, esperando a promessa de Jesus. Jesus, no Monte das Oliveiras, prometeu para eles, quando Jesus é ascendido ao céu, é elevado ao céu, é arrebatado, ele sobe nas alturas, está ali no capítulo 1 e 2 de Atos, e ele disse para ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder. E os apóstolos, os discípulos estavam ali, aguardando essa promessa, a ponto de acontecer no capítulo 2 de Atos, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, né? E viram línguas repartidas como que de fogo, né? E pousavam sobre cada um deles, e cada um começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então isso aconteceu no capítulo 2, cumpriu no capítulo 2. Então a nossa introdução fala sobre o batismo no Espírito Santo, foi cumprido, né? Cumpriu no capítulo 2 de Atos, e ainda hoje está em nossas vidas. O primeiro tópico é a promessa da vinda do Espírito Santo. A promessa da vinda do Espírito Santo. Então, ele é subdividido também em 3 subtópicos, que diz a promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista, e a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. O povo não entendeu quando eles estavam reunidos ali no templo, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, como já falamos, onde se cumpriu aquela promessa. E segundo o texto bíblico, tinha ali 16 nações: partos, medos, elamitas, Capadócia, aqueles que habitam na Ásia, e vai descrevendo o texto ali no capítulo 2, se a gente separar direitinho ali, dá 16 nações diferentes. E eles ouviam, aqueles que receberam a promessa, aqueles que estavam assentados no templo ali, estavam assentados, aguardando a promessa que o Senhor Jesus havia prometido. Jesus subiu ao céu e prometeu: ficai na cidade até que do alto sejais revestido do poder. E quando vem essa promessa, como nós acabamos de falar, eles começaram a falar em outras línguas, e o poder de Deus caiu naquele lugar, naquele cenáculo, melhor dizendo, no templo. Então, naquele cenáculo, o poder de Deus começou a cair, e o povo foram revestidos com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Diz o capítulo 2 e o versículo 4 de Atos dos Apóstolos, que era conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então é o que? O Espírito que direcionava, o Espírito que concedia, o Espírito que determinava. Não era conforme a vontade de cada um deles. Cada um falava naquilo que queria, na língua desse ou daquele, ou inventava uma língua. Não, era conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Capítulo 2 e versículo 4. E aquela unção, aquela graça, aquele poder despertou de tal modo aquelas nações, que eles ficavam perdidos e diziam: nós ouvimos cada um destes falar em nossa própria língua. O que está acontecendo?
alguns ficavam admirados, outros murmuravam, outros zombavam e não sabiam, estavam perdidos, porque foi no último dia daquela festa dos judeus, justamente na festa de Pentecostes, do dia de Pentecostes. Iniciava-se a Páscoa, depois da Páscoa iniciava-se a festa da semana, que eram 7 semanas, né? 7 vezes 7, 49, e no 50º dia era a festa de Pentecostes, onde eles agradeciam pelas primícias, por aquilo que recebia, pelas bênçãos que Deus havia dado. E naquele dia de Pentecostes, onde todas as nações se reuniam, Pentecostes era uma das 3 festas obrigatórias que todo Israel deveria estar em Jerusalém. Então a cidade estava lotada, todo o povo judeu de todas as 12 tribos estavam ali. E eles, admirados, ouviam a ponto de não entender o que falavam. E diz a Bíblia no capítulo 2 e no versículo 14 de Atos dos Apóstolos, que Pedro, porém, se pôs de pé, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras, né? Estes homens, lá no versículo 15 diz assim: estes homens não estão embriagados à 3ª hora do dia. Pedro fala, estes homens à 3ª hora do dia não estão embriagados, ou seja, às 9 horas da manhã. 3ª hora do dia, no calendário judaico aqui, seria às 9 horas da manhã. Esses homens, às 9 horas da manhã, não estão embriagados. Aí ele diz no versículo 16: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. No versículo 17 ele diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, estes homens não estão embriagados. As nações estavam vendo com um olhar de espanto. E Pedro se põe de pé no meio da multidão e grita: estes homens não estão embriagados às 9 horas da manhã, mas hoje está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel, versículo 16. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, versículo 17 agora: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os velhos sonharão. Então Pedro estava dizendo que naquele momento, aquela euforia, aquela graça e aquela unção era cumprimento da promessa do Espírito Santo. O que era aquilo? Aquilo era o que foi dito pelo profeta Joel. Entrando em cumprimento, para dar continuidade, vamos para o tópico 2. O tema do tópico 2 é: a promessa se cumpre. Então Pedro diz: é o cumprimento daquilo que falou o profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Hoje está se cumprindo aquilo que falou o profeta Joel. O profeta Joel, ele havia profetizado aproximadamente 800 anos antes de Cristo. É muito provável no reino do rei Joás, um reino muito tumultuado. Joás foi aquela criança que era para ser morto quando bebê. Mataram toda a família real da descendência de Judá, e aí um sacerdote Joiada escondeu aquela criancinha, e depois, se eu não me engano, aos 6 anos de idade, traz ele e apresenta ao povo. Quando o povo
quando o inimigo pensou que havia destruído a descendência de Davi, o sacerdote Joiada apresenta Joás ao templo e diz: não, eis aqui a descendência de Davi. Quando o inimigo pensa que está te destruindo, meu irmão, Deus tem uma vitória para você. Quando o inimigo pensa que está destruindo a nação de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus, Deus dá a volta por cima. Deus mostra que Deus tem uma vitória para o seu povo. A igreja de Deus é vitoriosa. Quando o inimigo pensou: venci Cristo, ele morreu, matamos ele, ao terceiro dia ele ressuscitou e a glória de Deus foi exaltada e os mortos ressuscitaram, a terra se abriu, as pedras se fenderam e o véu do templo se rasgou e Deus foi glorificado. Então, quando o inimigo pensa que está tendo vitória, Deus está dando vitória para a sua igreja. A promessa se cumpre. Esse segundo tópico, melhor explicando ele se divide em 3 subtópicos também, que é o Espírito ensinador, o Espírito consolador e o Espírito que fortalece contra o pecado. Então a promessa se cumpre, o Espírito é derramado sobre a igreja recém-nascida, o Espírito é derramado para quê? Para ensinar, consolar e fortalecer essa igreja. Para quê? Para a pregação do Evangelho, para a propagação do Evangelho. Em João 14, 26, Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então ele é um Espírito que ensina. Esse que o Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esse Espírito que foi derramado lá no Pentecostes, esse Espírito que Deus revestiu a igreja recém-nascida, é um Espírito, em primeiro lugar, que ensina, em segundo lugar, que consola. João 14, 16 diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que fique para sempre convosco. Jesus, antes de partir, antes ainda de enviar o Consolador, Ele está consolando a igreja. Eu vou. Quando Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu virei, vos levarei para mim mesmo. E aí ele vai falando aí no capítulo 14. E lá no versículo 16 ele diz: mas eu rogarei ao Pai. Eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, para que fique para sempre convosco. O ministério terreno de Cristo durou 33 anos. Então, no final da sua vida, Ele sabia que estava indo para a cruz, orientando o seu povo. Ele disse: eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o bom Consolador, que fique para sempre convosco. Glória a Deus. Então esse é o Consolador, o Espírito que consola, o Espírito que cuida, o Espírito que protege, né? Então no tópico 2 aqui, ele é um Espírito ensinador, um Espírito consolador e um Espírito que fortalece, que reveste de poder. Em Lucas 24 e 16 diz: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? Então este revestimento, o
o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6 e versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir os dias maus. Então o Espírito veio, foi derramado, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. É o Espírito que ensina, é um Espírito que consola e é um Espírito que fortalece a igreja. Então, o apóstolo Paulo, no demais, irmão meu, capítulo 6, versículo 10 de Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos contra as astutas ciladas do diabo. Então, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja revestida, é uma igreja abençoada, é uma igreja transformada. E por último, para finalizar, o Espírito Santo prometido por Deus. Por último, para finalizar, o Espírito Santo prometido por Deus. Esse tópico ele se divide também em 3 subtópicos, que o primeiro é o batismo com o Espírito Santo, está no coração da teologia pentecostal. A promessa se cumpriu no Pentecoste e a promessa ela continua de pé. Então, esse revestimento do Espírito Santo que foi prometido por Deus, ele não ficou somente, ele não ficou somente no dia de Pentecoste. Ele acompanhou a igreja primitiva, a igreja histórica, e ele nos acompanha até hoje. Então esse Espírito revestido, esse Espírito prometido por Deus, não ficou só lá em Pentecostes. Ele acompanhou a igreja primitiva. E a igreja primitiva foi cheia da unção, foi revestida com esse poder de Deus. Olha o que diz Marcos 15, 20. Diz assim: e eles, tendo partido, pregaram o Evangelho por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguia. Então, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, E aí lá no final, no versículo 20 do capítulo 15 aí de Marcos, lá no final ele diz assim: e eles foram, cumpriu o ide. Então eles foram e eles, tendo partido, pregaram o Evangelho por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então o Senhor, o Espírito Santo ia cooperando, ia revestindo o povo, porque confirmando a palavra de Deus com os sinais que se seguiam. Quais eram esses sinais? Batismo com o Espírito Santo, cura divina, revelação, transformação. Deus não abandona a sua igreja. Deus nunca abandonou a sua igreja, nem a igreja primitiva, nem a igreja histórica e nem a igreja dos dias atuais. A igreja primitiva ela foi revestida de poder, a igreja histórica ela também foi revestida de poder. Pode ler em todo o decorrer da história da igreja, que já tem hoje mais de 2000 anos, nós vamos ver que em nenhum momento a igreja foi abandonada, em nenhum momento de perseguição o inimigo prevaleceu contra a igreja. Quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais mataram os cristãos, para que essa palavra, para que esse evangelho esteja hoje em nossas mãos, estivesse hoje em nossas mãos, muitos deram sangue, muitos morreram, muitos sofreram em toda a história da igreja. Quantos foram chicoteados, quantos foram mortos, esquartejados, degolados, quantos morreram de diferente maneira por amor a esse evangelho, e quantos reis, quantos imperadores
tentaram destruir a palavra, tentaram destruir as pessoas, tentaram destruir a igreja e não conseguiu. Quanto mais eles tentaram destruir, mais a igreja cresceu, e a igreja está aqui hoje viva, poderosa, cheia da unção, da graça do Espírito Santo, para provar que o Espírito de Deus está em nossas vidas. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo prometido não ficou só na igreja primitiva, ele acompanhou a igreja primitiva, a histórica, não ficou só no dia de Pentecostes, ele acompanhou a igreja primitiva, né, com os sinais que se seguiam, a igreja em todo o decorrer da história e a igreja nos dias atuais. Estamos na graça e na unção do Espírito Santo. Queira Satanás ou não queira, a igreja é vitoriosa, em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez esta linda oportunidade de estarmos aqui louvando, bendizendo o nome do Senhor e aprendendo um pouco mais na escola bíblica dominical.